Queridos amigos, é com alegria sempre renovada que nos guindamos a uma temática fascinante, na expectativa de poder compartilhar experiências, reflexões, aprendizados e dúvidas. Que seria para a sociedade se houvesse o relaxamento dos laços de família? Foi a questão proposta por Allan Kardec em A Lei de Sociedade. E a resposta dos espíritos, uma recrudescência do egoísmo. Na questão 774, o codificador indaga acerca da relação que têm os animais entre si e os seres humanos. Se estava em A Lei da Natureza também os seres humanos estabelecerem o cuidado com as suas crias, com os seus filhos, tal como os animais o fazem apenas no período de nascimento e que se segue a sua sustentação. Quando asseguram a sua condição de independência, os laços se interrompem e eles são capazes até de cruzarem entre si do ponto de vista sexual. E os espíritos assinalam nessa resposta, que é um pouco longa, dizendo que os laços sociais, eles seguem os laços familiares, e de que se tornam mais apertados os laços sociais na medida em que os laços familiares se tornam mais estreitos, e de que, por isso, os laços de família representam lei da natureza. A família, portanto, ela embute nesse olhar uma lei divina. E é importante que se diga isso numa época em que estamos, na qual também se questiona o instituto familiar. Não só o acasalamento, mas também a família. Numa perspectiva, portanto, de ruptura com todo esse avanço que a lei do progresso nos enseja, favorecendo-nos, numa convivência mais estreita, construir o nosso processo evolutivo. O Espiritismo, portanto, traz nessa perspectiva a sinalização de que a família representa o sagrado, representa um propósito divinal e está perfeitamente alinhado com as ciências que se debruçam para estudar a família nestes dias, em profunda correspondência, em profundo sincronismo, para que possamos entender de que o laço familiar é o ponto de excelência nas relações de convivência social. Porque o homem solitariamente não avança, porque fica impedido de treinar as suas funções, competências, habilidades. Não foi sem razão que na tradição judaico-cristã, lá no Deuteronômio, a proposição está de que o mandamento maior, ouve, ó Israel, Deus é único, o máximo, o maior. A Ele deveremos devotar toda a nossa expressão, carinho, cuidado. Deus é um só, Deus é o máximo. É a proposição primeira e é o mandamento grande ou maior, conforme a tradução. E, na sequência, um segundo mandamento que se equivaleria ao primeiro, mas era segundo, amar o próximo como a si mesmo. Essa relação, ela embute a necessidade da convivência. Encontrar o sagrado em regime de solidão, numa expectativa de vivência de insulamento, com voto de silêncio, e distante da sociedade, é uma atitude ou covarde ou egoísta. Só é possível encontrar o divino na relação com o outro. Mas é impossível encontrar o outro se a si mesmo não se encontrar. Então é uma relação dialética, eu-tu para encontrar ele. É impossível encontrar o sagrado se não for na relação de encontro.
Então, é no encontro, no vértice do encontro das relações sociais, que nós encontramos a expressão do divino como um grande hífen que nos linka, que nos vincula. E essa relação que se faz com o outro, ela é mediada, portanto, pela convivência, que me permite dar-me conta de mim mesmo, acessar-me, saber quem sou. E nessa dança, nesse dueto eu-o outro, nós vamos não só nos desvelando para nós mesmos, mas como vamos também facultando ao outro ver-se através de nós. É uma relação de espelhamento. É uma dança, portanto, que envolve uma reciprocidade, tanto mais quanto essa convivência é cúmplice e íntima. Por isso, que as relações de conjugalidade são as relações mais desafiantes, porque você é chamado a coabitar com alguém num espaço bem estreito, deitado à mesma cama, nem sempre sonhando os mesmos sonhos. E só pode sair por um lado da cama. Dizia um amigo, numa viagem de avião nas alturas de Belém para Manaus, ele dizia: Alberto, não casa, não casa. 6 meses depois de casar. 6 meses ainda era tempo de estabelecer as núpcias, gozar o mel do recém-acasalamento, mas ele já estava decepcionado com a instituição casamento. E ele então dizia: não casa, porque até na cama eu perdi a liberdade de sair por um lado ou por outro, só posso sair por um lado. Não é sem razão que a fala chinesa é emblemática. O casamento é uma fortaleza sitiada. Quem está dentro quer sair e quem está fora quer entrar. Ninguém está conformado com o acasalamento. É porque ele imbrica uma relação de entranhas, quase uterina, do feto com a mãe. E ele, portanto, remete-nos a nos olharmos como somos, porque é impossível fraudar com alguém com quem você coabita. E na expectativa de fazê-lo, muitas vezes nós tapeamos ou tentamos fazê-lo num processo de escondendo-nos do outro, aprisionado na nossa máscara, nos nossos papéis sociais e nas nossas defesas egóicas. Muitas vezes nós tentamos nos esconder do outro, e para viabilizar que esse esconderijo ele não seja defraudado, que não sejamos assaltados ou que não sejamos descobertos, nós podemos usar a sexualidade como estratégia de anestésico para que possamos mantermos-nos anônimos. Por isso, o psiquiatra brasileiro Gaiarsa, conhecido pela sua irreverência, haveria de dizer com uma dose de exagero, mas com uma dose de boa razão: 90% dos casais transam porque não querem intimidade. Falando de que, muitas vezes, a sexualidade pode estar a serviço do desserviço do encontro. Você vai ao outro numa perspectiva de desnudez física, mas você não consegue fazê-lo na mesma intimidade no nível emocional. O distanciamento emocional, ele é preenchido, às vezes, pelo requinte de uma sexualidade que vai se multiplicando em ingredientes, que vai chamando para si condimentos, na tentativa vã de tentar planificar o vazio do desencontro. A relação de conjugalidade, portanto, ela nos desafia nesse relacionamento do amar ao outro como a si próprio. E muitos de nós não conseguimos entrever de que o parceiro ou a nossa parceira é o nosso personal trainer da alma. Ele que vai nos facultar, experimentar o adestramento do espírito, o embelezamento interno. Somente viabilizado se nós conseguirmos abrir um pouco a nossa relação para que sejamos nós mesmos na relação com o outro, escancarando tanto quanto possível a nossa dimensão egóica, mas não ficando nela, para podermos ensejar um mergulho mais interno
a fim de que possamos dar conta de nós mesmos e, portanto, ser continência para o outro que caminha conosco, procurando dar continência para nós mesmos. Em outras palavras, o casamento é uma viagem infindável, não tem fim. E por não ter fim, e por nos escondermos um dos outros, é que falecem os acidentes do tráfego da conjugalidade. Porque a inviabilidade, determinada pelo medo de ser rejeitado pelo outro, faz-me me trancar, não me colocar diante do outro. E quando não me coloco diante do outro, eu corro risco, portanto, de ficar num distanciamento impróprio, porque toda relação ela tem uma dança de aproximação e de distanciamento. O bom acasalamento não são duas pessoas que entram grudadas porque elas não são chifópagas. Mas elas também não podem ser dois desconhecidos que moram em países diferentes e estão casados. E vivem virtualmente, e um sexo virtual. Não, não é assim. Há que se ter, portanto, essa movimentação de aproximação, de intimidade física e psicoemocional, a fim de que a relação ela possa crescer no seu ambiente de espaço de convivência, ensejando-nos que possamos dar conta das nossas sombras, das nossas pivides, das nossas questões, das nossas encrencas, como costumo dizer, favorecendo-nos, portanto, o progresso, o acordar de potências da alma que estão para além do ego, esperando emergir do nosso self, ou do nosso eu superior, ou do nosso espírito, como disse os espíritos Allan Kardec, ou do Deus, com D pequenininho, como dizia Jesus a seu tempo, evocando a tradição do seu tempo. Então, veja que é uma tarefa muito difícil. E por este estar ao nosso lado, dormindo o mesmo espaço e compartilhando experiências, circunstâncias, vivências diuturnamente, o acasalamento, ele sempre se transforma numa questão melindrosa. Nada obstante, ele seja fundamentalmente a base da relação familiar. Essa convivência que nos implica no progresso para nos apropriarmos do divino, porque solitariamente não chegamos a ele, porque não temos o outro e não temos a nós mesmos, nos enseja a pensar de que a família ela se compõe a partir da conjugalidade, que são mais do que os dois pilotis, são dois eixos para significar movimento, sobre o qual emerge a dinâmica dos filhos, compondo aquilo que é o sistema, um sistema dentro da evolução que fomos fazendo. E cada vez mais nós vamos nos dando conta da complexidade que é o mundo, a partir da leitura dos sistemas, seja do sistema concebido por Bertalanffy, quando propõe a teoria geral do sistema, falando das relações biológicas e sociais de uma forma que objetivava a interação de todos e de que um afeta o outro, seja na linguagem cibernética, na teoria da cibernética, que fala do equipamento, que faz uma movimentação de funcionamento, e na lei do feedback ele vai podendo se recompor e se realinhar, nós vamos entender que a família ela é um sistema, e um sistema que fala de interações dos seus membros, de muita complexidade, não são simples, de muita instabilidade, não são estáveis, e de muita intersubjetividade, ou seja, as relações não são tão objetivas e pragmáticas como nós gostaríamos que fôssemos, porque não somos animais irracionais, somos animais superiores, somos espíritos, e nós temos uma complexidade muito mais abrangente, porque é assim na lei da evolução. Uma montanha é mais fácil de ser descrita do que uma célula. Uma única célula é mais desafiadora para a ciência poder debulhar, escrutiná-la, esquadrinhá-la e explicá-la do que uma montanha. Porque uma montanha ela está na perspectiva do mineral, mas uma célula já tem vida orgânica. Então, uma família envolve espíritos reencarnados.
E esses espíritos estão dentro de um sistema coabitando. E esse sistema, tudo que acontece nele é sempre complexo, remete-nos a instabilidades e fala-nos da subjetividade, da intersubjetividade, porque as nossas relações acontecem no contexto familiar e elas, sem que nós nos demos conta, ela é um sistema autorregulativo ou autorregulador. E quando alguém manifesta na família de que não está bem, significa de que o sistema precisa rever-se. Em outras palavras, se um membro da família escorrega para a dinâmica da drogadição, é necessário perceber de que essa convivência familiar precisa ser olhada. A família não está ruim porque o fulano é o ovelha negra e compromete a família. Não é a leitura que devemos fazer correta. A leitura correta que devemos fazer pelo que ele está usando droga. O que está acontecendo conosco, não é com ele. Esse é o olhar sistêmico. Quando o dedo do pé está doente, eu não vou olhar para o dedo e dizer, dedo, por que tu estás doente? Essa é uma leitura mecanicista, organicista, compartimentalizada, da especialidade ou da subespecialidade médica, que é importante. Mas um olhar mais abrangente, sistêmico, diz assim, o que está acontecendo comigo que eu adoeci do dedo do pé? Porque o adoecimento de um dedo do pé pode ser uma dor que fale de uma alteração do metabolismo das proteínas. Eu estou com gota, e por isso eu faço uma dor no dedo do pé. Não é o dedo do pé que está doente, sou eu quem estou doente. Esse olhar sistêmico, das doutrinas médicas sistêmicas, da teoria dos sistemas que analisam o sistema como um todo, onde a parte reflete-se no todo, e mais do que isso, a parte embute o todo, ele diz respeito à família. A família, ela é, portanto, um ólon. O ólon é uma parte que tem o todo dentro de si e é uma parte do todo. É a orelha, que você faz acupuntura e todo você está na orelha, ou na mão, ou no pé, ou dentro de uma célula totipotencial, que pode gerar células do fígado, células do pâncreas, células do pulmão. Portanto, a família, ela representa a base fundamental que se replica para todas as outras comunidades. Se você quer olhar a comunidade, olhe para a família. Mas se você quiser olhar para a família, olhe para os seus membros. Porque nós somos, em miniatura, o que é a família. Nós poderíamos fazer essa análise hoje aqui dessa temática, analisando exatamente a relação de mim comigo mesmo, na convivência comigo, que implica o meu processo evolutivo na relação com o divino. Porque eu sou um ólon que compõe a família, que é um ólon que compõe as comunidades, que é um ólon que compõe as nações, que é um ólon que compõe a comunidade terráquea, que é um ólon de várias comunidades universais na compreensão espiritista. E de que quando se diz que se pisa na flor e se afeta a estrela, nessa visão mais sistêmica, e de que tudo está relacionado, quando se diz de que quando as placas tectônicas se movimentam no fundo do oceano, às 6 horas da praia no Sri Lanka, e os animais, os paquidermes, conseguem registrar isso, é porque tudo está ligado. 6 horas depois, o tsunami ia alcançar a praia. Mas os elefantes estavam inquietos, e os nativos, que conduziam os elefantes para atender os turistas, cederam aos elefantes e foram para os lugares altos, sobrevivendo às ondas gigantes. Porque aqueles animais davam-se conta, nessa linguagem da intersubjetividade cósmica que existe, de que a onda gigante estava se aproximando. E dentro do automatismo animal, os elefantes foram como que mais inteligentes que os nativos. Nós também temos esse chipzinho, é que nós não sabemos usar. Nós temos também esse ingrediente interno que nos dá a noção, na interação cósmica, de como é que as coisas se dão e como nós devemos nos portar. Então, a família,
ela é um sistema que se replica para fora e que reflete os seus membros dentro. Logo, quando uma família ela não vai bem, alguém adoece. Se há alguém que deprime na família, eu não posso dizer, nós não estamos assim muito bem, porque o meu filho deprimiu, o meu pai deprimiu, a minha mãe está usando aditivos alcoólicos exageradamente. Eu não posso dizer isso porque um membro da família assume um comportamento disfuncional. O olhar sistêmico, o olhar mais abrangente diz assim: o que está acontecendo com a minha família, que meu pai retarda o seu retorno para casa e multiplica as suas horas de trabalho, gerando uma escassez de convivência doméstica. O que está acontecendo conosco, que o nosso filho está irreverente dentro de casa. O que está acontecendo conosco, que o nosso bebê adoece a cada mês, sistematicamente, à revelia de todos os cuidados da puericultura e da pediatria. Esse é um olhar mais engenhoso, porque não é um olhar onde eu procuro um culpado e um disfuncional. Eu procuro alguém que me implica, e se me implica, eu estou implicado. E se eu estou implicado, eu preciso olhar-me, ver a minha parte. Então, num sistema como a família, numa microsociedade, que é a célula que compõe o organismo social, o ólon que compõe o grande organismo cósmico, compondo a Terra, nós precisamos estar mais atentos para podermos perceber a nossa movimentação dentro do lar. E podermos olhar os nossos pares que compõem conosco, observando que a família ela existe para que os espíritos, em convivendo nessa perspectiva, nesse enquadramento de intimidade, regido por leis, porque as leis elas não estão postas só para os impostos, para regular o trânsito, para viabilizar a navegação aérea, marítima, terrestre. As leis elas não estão só nos códigos de ética das profissões. A família é regida por lei. O teu pai, a tua mãe, o teu avô já desencarnou e você até hoje observa as leis que ele impôs ou propôs ou construiu com você quando você estava convivendo com ele na posição de filho ou neto. A família, ela é regida por leis, mas elas não estão escritas. E elas vão sendo revogadas, essas leis, à medida que o ser pequeno vai crescendo. O que você faz com um bebê, não faz com uma criança de 10 anos, não faz com de 20, não faz com de 40. Porque há um movimento dentro da família que é precioso pela convivência. Porque há duas leis como que se contrapõem numa perspectiva de equilíbrio fundamental, que é uma que nos chama para o relacionamento de contenção e de pertencimento. Todos vocês têm um nome e têm um sobrenome. O sobrenome fala do pertencimento. Eu sou Alberto Ribeiro de Almeida. Ribeiro se reporta à minha mãe e Almeida, a família do meu pai. Ou seja, eu pertenço a essa estrutura genealógica, mãe e pai. Isso está colocado no meu sobrenome. Isso é uma relação de pertencimento. Nós precisamos estabelecer de que uma família saudável, ela assegura o pertencimento. Quando nós excluímos um membro familiar, corremos o risco de gerar uma disfuncionalidade familiar. Quando nós esquecemos de alguém que nos abandonou, na posição de um pai, de um avô, de um irmão, de um filho, nós deixamos um buraco na relação. Cria-se ali, como que, um segredo ruidoso. Não se fala na pessoa, mas aquele silêncio, ele incomoda. Mas mais do que incomoda, ele comparece no circuito da convivência familiar, fazendo com que a família volte-se para poder fazer um movimento de inclusão daquela criança que morreu, por exemplo, com 1 ano, e que os pais não se lembram dela. E quando chega o segundo irmão, os pais dizem, esse é o nosso filho mais velho. Não é o filho mais velho, é o segundo. Quando nós negamos o primeiro, ou quando nós negamos um abortamento, nós criamos uma perturbação no circuito familiar. Hoje, nas ciências que estudam a organização familiar, diz-se
que na família há uma ordem de amor. E essa ordem de amor, às vezes, ela está implícita, ela está oculta. Enquanto nós não desvelamos esse processo, ele nos chama, pela sua disfuncionalidade, de que algo precisa ser acessado, atualizado, reconhecido, honrado e mereça gratidão. Esse movimento do amor, que às vezes nós negamos, está relacionado, em grande parte, à relação de pertencimento, a tal ponto que surgiu uma abordagem psicológica proposto por uma francesa chamada Anne Anseli Schusenberg, que propõe a psicogenealogia. Ela diz que quando nós fazemos a nossa genealogia e vamos à nossa ancestralidade, nós clareamos a nossa mente e estabelecemos movimentos de autocura. Porque enquanto a gente não vai para trás, a gente não atualiza a nossa história. E diz ela, que, falando da Europa, de que enquanto nessa ordem oculta do amor, que é uma abordagem de uma outra construção de ciência, proposta por Anton Bert Helling, o alemão que propôs as constelações familiares, que propõe essa ordem oculta do amor. Ela diz que enquanto você não vai e atualiza o que está para trás, isso reverbera no aqui, no agora, em você e na sua instância familiar e gera um processo de perturbação. E diz ela, na Europa, é comum ver-se isso se repetir enquanto dramas que são negados, enquanto atitudes negativas que muitas vezes são negligenciadas de serem reconhecidas, e famílias, comunidades e nações repetem mesmas atitudes porque estão sendo vítimas dessa história genealógica que não é atualizada, reconhecida e honrada. Todos aqueles que estamos aqui, numa visão mais estreita, quando vamos olhar o nosso comportamento, a gente vai ver que a gente tem relação com pai e mãe. Veja como você arrumou a sua cozinha. É igual do pai e da mãe. Veja como você briga onde você coloca a toalha. Você briga com o esposo, não é porque ele está errado ou você está certo ou vice-versa. É porque o pai dele colocava a toalha de um jeito e você colocava a toalha de outro jeito que você aprendeu com a sua mãe. A sua mãe ia e pendurava, o seu pai botava em cima da cama. No criado mudo. Ela pensa que ele faz isso para contrariá-la, e ele pensa que ela é neurótica, porque ela não vê nada de mal colocar a toalha no criado mudo. Ele fez isso com o pai. Então, o que ele está fazendo? Ele está replicando uma crença, um comportamento que ele ficou embutido, que ele aprendeu com o pai. Para ele não tem nada de anormal colocar no criado mudo a toalha. Para ela isso é um atentado à dignidade ornamental, ao design do quarto, não colocar aquela toalha pendurada no coradouro, como se diz no Brasil. Ele não sabe que ele faz pelo que o pai dele fazia, e que é por isso que ele faz. De que não está certo, não está errado, ele está só replicando. E de que também não sabe, que o pai dele não sabia, que o avô dele fazia do mesmo jeito. E o bisa, o tátara e o pentavô, eu não sei se você sabe, mas você tem 64 pentavós. 164 ancestrais, aqui próximo. Essa cena ela está muito bem descrita num filme que ganhou Oscar, A História de Nós Dois, que é um conflito, e o casal, quando está discutindo o conflito dentro do quarto, quando ele fala, surge a mãe, aí ele responde, surge o pai do outro, aí surge a avó, aí vai surgindo um bocado de gente na cama, e aquele diálogo entre os dois é a emergência de uma história genealógica de pai e avós que são postos ali.
aquele negócio de enfim sós, isso não existe. É disso que Anselin está falando. Ela não está viajando na maionese, ela está falando no macro, aquilo que a gente fala no micro. A psicogenealogia fala disso. Para nós espiritistas é muito mais fácil entender, porque você pode ter sido seu avô. A reencarnação faz você nascer e renascer na mesma estrutura familiar, comparecendo novamente ao encontro de espírito com os quais você já coabitou, conviveu. E essa história, esse legado, ele pode ser positivo ou negativo. Atualizar, reconhecer, honrar e agradecer é poder ir atrás, ver o que é bom, o que não é bom e fazer esse movimento de atualização para fazer as correções possíveis, como, no casamento, alguém olha para os seus pais e diz aqui, não sei o que é do meu pai, será a neurose dele, não quero nem saber, não quero repetir isso. Ah, mas isso era bom, eu quero trazer isso para mim. Fazer esse movimento psicoterapêutico de alguém que auto se reconhece e faz um mergulho na sua história recente e se desonera daquilo que foi de negativo dos seus pais e maximiza aquilo que foi bom dos seus pais, é a tarefa daqueles que procuram aformosear a relação de conjugalidade, melhorando a relação sistêmica, melhorando o padrão de interação conjugal e melhorando o padrão de relação familiar. Faz sentido isso para vocês, não faz? Não é uma viagem assim louca, né? Com o conhecimento da reencarnação, você já sabe que você recomparece nos espaços. E esse recomparecimento, ele acontece assim, de alguém que chega de supetão e surpreende você negativamente ou positivamente. Que vem pelas vias biológicas ou que às vezes vem pelo balancinho, chega de surpresa. Alguém que vem através de uma inseminação artificial, ou vem por uma adoção não prevista, e vai acontecendo, ou para uma adoção buscada. E esse movimento ele vai acontecendo e muitas surpresas trazem-nos de volta aquilo que está na nossa ancestralidade, às vezes multimilenária, para que possamos atualizar, dissolver e avançar. Porque a relação de convivência social suscita-nos o progresso do desenvolvimento das nossas habilidades. Assim, vi com uma amiga muito querida que no movimento familiar de amorosidade foi para uma adoção. Compôs com o esposo, uma adoção precisa ser sempre feita com respeito a essa ecologia, eu não posso adotar porque eu quero ser mãe, porque eu quero ser pai, em detrimento do outro ou contra o outro, a opinião do outro. Eu preciso fazer esse ajuste ecológico. Esse casal, espírita, bem alinhado, se alinharam, os filhos adolescentes, todos estavam desejando mais um irmão, e aí, ou uma irmã, e de repente surgiu, assim, espontaneamente pela vida, alguém que compareceu na posição daquele que deveria ser adotado. Era uma menina. E quando a adoção estava já em caminho, descobriu-se que a menina tinha uma irmã. Se a perda dos pais é uma grande dor, evita-se uma segunda perda no sistema de adoção. Separar-se os irmãos. Então, quando você vai adotar alguém que foi abandonado, alguém que perdeu o pátrio poder e teve a destruição da paternidade e da maternidade, alguém que enlouqueceu, que desencarnou, por algum motivo que está no regime de abandono e sofreu, portanto, essa perda, quando vai ser adotado, se são 2, 3 irmãos, tenta-se fazer o ajuste da adoção conjugada para se evitar novas perdas para os irmãos. Esse casal espírita, militando na área, não teve dúvida, foi e pegou outra irmã. Imaginem, eu vou falar de criança A e B. A foi a que chegou primeiro, a B que chegou segunda. Imagine uma criança, tudo de bom, era a criança B que chegou depois. E a criança A, normal, dessas que são nossos filhos, que se atrapalham, que faz tolice, que aprontam. Mas
emergiu desde o início uma animosidade da mãe com a filha B. A filha B, politicamente correta, certa, carismática, onde chegava chamava a atenção, no prédio todas a bem-queriam, e a outra, levadinha, peralta. E a relação começou a ficar crescentemente congestionada, a ponto da mãe dizer, em conversa pessoal comigo, Alberto, ela me toca, eu sinto dor. Eu sinto cólicas. A voz dela me perturba. E ela é só uma criança, eu sei disso, eu racionalizo, mas é muito difícil. Ela vem, pede para fazer massagem na sola do meu pé. E quando ela está fazendo massagem na sola do meu pé, para me agradar, eu suportando, deixo ela fazer, eu sinto que as minhas entranhas entram em colapso. Mas ela é tão vinculada a mim, que quando eu chego em casa, habitualmente, no corredor, ela põe florezinhas no corredor para me esperar. E num dia, ela me disse, mamãe, tu não me amas, não é? Eu olhei para ela e disse, não, minha filha, eu não amo você. Eu não amo você do jeito que você merece. Mas eu me comprometo com você que vou amar você com um amor do tamanho do universo. E ela me dizia, é muito difícil, Alberto. Eu nunca tinha sentido ódio, mas às vezes eu sinto ódio. Em outros momentos eu sinto uma ternura maternal, e outros eu sinto ódio. Ódio é um sentimento que eu desconhecia, não tive relações que me proporcionassem isso, muito embora tenha vivido até violência sexual na infância. Mas não tinha sentido esse sentimento. A coisa acirrou a tal ponto que o esposo disse, ou você trata a nossa filha diferente, direito, ou nós nos separamos. Os outros filhos se alinharam com a filha contra ela porque percebia que ela era parcial. E eles ficaram a ponto de romper a relação. E ela foi buscando ajuda. Esse encontro conosco foi uma tentativa no campo da amizade de podermos contribuir com ela. E na reunião mediúnica o Espírito disse, minha filha, vocês vêm multissecularmente numa relação de algoz e vítima. Ora, você está em cima, maltrata. Na outra encarnação, inverte-se. Ela vem, se vinga. E assim vocês veem milenarmente. Mas este espírito que veio como a sua filha, já perdoou você. Agora é a sua parte. Ela disse-me, Alberto, como é difícil, porque eu percebo que ela me perdoou. Ela não tem um gesto de hostilidade para comigo. Mas eu sou desafiada em mim mesmo a descobrir nas minhas entranhas um sentimento que eu não tenho por ela. Ou que vem em lampejos. Mas agora que eu sei, à luz da reencarnação, que eu preciso fazer a tarefa, que a tarefa é minha junto a ela. Até porque eu sou a adulta e eu sou a mãe. Olhar para o sistema, nessa transcendência, nessa transgeracionalidade, é poder resgatar, portanto, as nossas próprias pendências que ficaram para trás. Porque ninguém foge de ninguém, a gente pode matar hoje, negar, passar para trás, mas lá adiante você vai reencontrar o efeito como resultado da sua ação que você fez às escondidas, que não foi nem justiçado pela justiça divina e que não foi ainda atualizado na sua consciência. Então, o lar, ele traz essa demanda de conteúdos, reclamando-nos um olhar mais apurado para atualizar as nossas pendências, as nossas questões,
desenvolvendo, portanto, virtudes que falecem na nossa história, ou faleceram, ou hoje capengam e exijam, aguardam, que possamos fazer um novo movimento de superação. O lar, portanto, nessa construção, o pertencimento é essa força que nos dá o sobrenome, mas tem uma outra força que se contrapõe, é a força da diferenciação, da individuação, que propõe o indivíduo, ou seja, é um nome. Eu sou Ribeiro de Almeida porque eu pertenço à minha mãe e a meu pai enquanto parentela, mas eu sou Alberto. Eu não sou Edmundo, Eduardo, que são o nome dos meus irmãos, Graça, nome da minha irmã. Por quê? Porque cada um é um indivíduo. Então, bolar um bom sistema de convivência social é aquele que assegura como a minha mão a continência dos seus membros, mas permite que cada membro tenha a sua especificidade, a sua individualidade, a sua própria idiosincrasia, porque os dedos da mão, cada um tem um tamanho, uma estrutura, uma largura, uma funcionalidade. Um bom lar, portanto, ele equilibra as forças de pertencimento e de diferenciação. Se eu faço com que essa força da diferenciação ela prevaleça, eu rompo com o pertencimento. E aí eu caio no personalismo, eu caio no individualismo. E aí eu sou eu a troco de nome, ponho uma alcunha, ponho um apelido, até para esconder o meu sobrenome. E vou embora e rompo com a família. Isso é uma disfuncionalidade. Mas também é uma disfuncionalidade quando o lar, a pretexto de uma amorosidade cultivada dia a dia, ela esmaga os seus membros e, ao invés deles serem eles, fica assim. Nós todos somos uma amálgama. Nós todos somos uma mistura. Nós estamos misturados, não só juntos e misturados, mas não é bom misturar. É bom que sejamos cada um com o nosso colorido, o nosso sabor, com a nossa individualidade. Então, quando um lar, ele faz prevalecer essa força de coesão de uma forma perversa, os seus membros não se desenvolvem. Esses espíritos que reencarnam nessas circunstâncias, eles não conseguem desenvolver as suas competências porque lhes é esmagado a sua identidade, a sua especificidade. Então, o movimento do lar, desde o útero, a gente faz no movimento simbiótico, a criança nasce numa gestação extrauterina, depois ela começa a andar, depois ela começa a caminhar, vive a primeira, a segunda infância. Quando é um adolescente, ela está no novo parto, onde vai surgir um adulto, um parto que demora em torno de 10 anos, e aquele jovem que não... Vocês pensaram que já tinham se visto o livro do parto, né? As dores do parto da adolescência, às vezes, são maiores do que a do parto biológico. Esse parto social, às vezes, ele é mais engenhoso. E no adolescente é isso, ele sabe mais do que os pais, depois ele quer agir menos que uma criança, ora ele vai revolucionar o mundo, ora ele chora como se fosse um bebê. Numa instabilidade própria da adolescência, de alguém que está firmando o caráter, de um espírito que retomou a sua consciência, faz o contraponto do que ele recebeu como legado dessa estrutura familiar, com o que ele trouxe desta e de outras vidas na mesma genealogia dessa família, ou desses espíritos que vêm caminhando, que às vezes muda de mundo, de país, mas a estrutura familiar vem a mesma, num novo contexto cultural e de costumes, num novo ambiente. Esse ser, portanto, que volta, ele vive essa juventude. E depois da adolescência, culminando com a juventude, terminando no nascimento de um adulto, surge a independentização do espírito, que se torna autônomo, emocional, psiquicamente e economicamente. Ele pode se bancar. Ele ganha, portanto, a sua emancipação. Ele ganha a possibilidade de se individualizando
ele poder se aperfeiçoar, ganhando uma autonomia, uma emancipação que o faz replicar aquilo que ele aprendeu no lar. Ele não rompe com a parentela, ele apenas se emancipa, mas ele continua tendo nome e sobrenome. Faz sentido, não faz? Então é bonito a gente ver na lei da natureza que essas duas leis elas se equilibram. A lei do pertencimento e a lei da diferenciação. Eu pertenço ao Brasil e eu sou o Alberto. Eu não tenho a mesma cara que todo mundo, nem dos meus irmãos. Eu pertenço a uma família consanguínea, biológica, que tem uma estrutura, e eu sou eu, enquanto pessoa, e o meu irmão que vem antes de mim, e depois de mim, são outros espíritos reencarnados, que descendem da mesma matriz biológica, mas que são espíritos individualizados. Indivíduo. Portanto, na convivência, uma família vai bem e replica para o organismo social se ela atende essas duas funções. A de pertencimento, que é o acolhimento, e a de diferenciação, que é a de emancipação. Nesse caminho, para que as coisas possam se estabelecer, eu preciso amar os filhos, obedecendo a ordem, respeitando cada um no seu lugar, e sendo equânime no atendimento dos filhos. Ser equânime significa dizer ser justo. Nada obstante, as inclinações de afinidade podem ser diferentes. Mas a minha afinização com este ou aquele filho não pode ser a serviço, estar a serviço de uma desordem familiar. Ou seja, para o filho que eu sou mais afim, regalias, as leis são uma. Para o outro, são leis mais duras. Para um que eu amo, eu cuido. Para o outro, eu nem olho. Para um que eu amo, eu trago presente quando venho a Miami. E para o outro, quando eu volto, me esqueci. Não dá para se esquecer. Equanimidade. Eu vivi isso na minha família, eu quero compartilhar isso com vocês. Algum dia já compartilhei aqui nos Estados Unidos isso. Minha família, o meu pai ele tinha um amor pelo Eduardo. Eduardo era o 8 de meio, o terceiro, eu sou o quarto, uma família de 8. O Eduardo era a menina dos olhos do meu pai. E o meu pai era a menina dos olhos do Eduardo. Eu só pude entender isso com o espiritismo depois. Porque eu mesmo sendo espírita, trabalhador espírita, procurando ser o melhor que podia ser, eu era duro com o Velho Abel. O Velho Abel era o meu pai. E ele era duro comigo. E o Eduardo era plácido, flexível. E eu olhava para ele e disse, não, mas eu tenho mais competência com ele, eu conheço mais o espiritismo. Como é que eu não consigo ser tão indulgente? Meu pai era um doente psiquiátrico, então ele tinha muita dificuldade. Como é que eu não tenho essa plasticidade que o Eduardo tem? O Eduardo nem frequenta a juventude espírita, depois nem trabalhava. Mas ele tinha uma chegada com meu pai que me causava aquela inveja espírita. E o meu pai tinha uma complacência com ele que nós categorizávamos como sendo o Eduardo o filho de ouro e nós como sendo o filho de latão. E éramos. Só para vocês verem como essa era a minha relação, um dia eu estava jantando, almoçando, ele estava na minha frente e foi se servir. Ele foi servir a paca ao tucupi. E ele foi se servindo, o prato dele já estava imenso. Aí eu fui atrás dele, era numa outra casa, era um aniversário. Eu disse, papai, olha o tamanho do seu prato. Ele fez que não ouviu. Aí eu disse, o senhor morre pela boca. Aí já era o Alberto incorporado, né? Aí ele virou para mim e disse, mas morro de barriga cheia. E foi embora. A minha mãe estava atrás de mim. E aí eu fui me servir de paca e comecei a celebrar o meu prato. Dizer, tudo no tucupi fica bom. Tucupi é um molho amarelo ouro que só perde para o açaí. Nada é comparável. Então, quando eu estou colocando o molho e digo assim, tudo no tucupi fica bom, a minha mãe, próxima de mim, se aproximou e disse, eu acho que vou colocar o seu pai no tucupi.
Quando meu pai foi finalizando a sua encarnação, com 92 anos, estava na UTI, e eu fui visitá-lo. Quando eu cheguei, adivinhe por quem ele perguntou? Eu cheguei, a primeira coisa que ele disse: cadê o Eduardo? Mas aí eu já estava evangelizado o suficiente para entender que a equanimidade dele era possível. Nós não podemos esperar de alguém o que alguém não pode dar. E não podemos dar para alguém o que alguém não precisa. E não podemos, na convivência, aceitar do outro o que o outro dá se eu não preciso. A relação de dar e receber é uma relação de higiene familiar, na convivência doméstica, é uma lei sistêmica também da coabitação doméstica. Quem tem mais, dá para quem tem menos. E quem tem, precisa receber, recebe, agradece e dá para quem precisa. Essa lei do fluxo da amorosidade, permeando a família, dá ensejo que possamos ter saúde psicológica e física. Se eu acho que eu nunca posso aceitar nada de alguém, isso pode ser orgulho. E se eu, às vezes, tomo do outro que eu não preciso, isso pode ser egoísmo, ambição. E tudo que está além do necessário corrompe. Então, a lei do dar e receber é uma lei sistêmica que temos que observar dentro do lar. Eu já sabia que meu pai não tinha essa equanimidade. E eu já tinha aprendido a amar o amor que ele tinha pelo meu irmão e meu irmão por ele. Quando ele foi fazer uma avaliação de próstata, ele não queria fazer a avaliação de próstata porque tinha que submeter ao exame. E o exame, o toque retal, é um exame muito desconfortável, especialmente para os homens naquela tradição mais antiga, qual do meu pai. Então, ele não queria fazer com ninguém. Aí disse: olha, Eduardo, vai lá, que é tu que tem que resolver esse problema. Ele chegou... Ele chegou, botou o meu pai no carro, olhou para o meu pai e disse: o senhor já sabe, né? O senhor vai levar uma dedada. E sabe o que meu pai fez? Riu. Aí dá uma raiva evangélica na gente. Quando a gente ama alguém e é amado, tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. Então eu já tinha aprendido a amar o amor deles. O último filho a visitar o meu pai na UTI, quem foi? Vocês são médiuns. Eduardo, ele é anestesista, rato de hospital. Não conseguia visitar. Eu disse: mano, vai ver o velho me perguntou por ti, na minha chegada. E assim foi, os dias foram se passando. Precisou o filho dele vir do Rio Grande do Sul, o neto, portanto, filho do meu irmão Eduardo, e chegou lá e disse: pai, tu não vai ver o teu velho está para desencarnar. Vai lá com ele. Como que empurrou. E aí ele foi para a despedida. Quando a gente ama, é difícil, às vezes, dizer adeus. Se não temos o suficiente construção de um amor que solta, a gente tem dificuldade, sofre muito. E ele foi, e foi. E é disso que eu estou falando. A necessidade de podermos, portanto, dentro do lar, nessa construção amorosa que se estabelece no cotidiano, ela vai demarcando posições que falam de que quem tem precisa que dá para quem precisa. E de que numa relação que se estabelece dentro de um sistema familiar, o casal, para encerrar, o casal, ele precisa manter a dignidade um do outro. Eu não posso usurpar sobre o outro apenas dando, ou me sobrepondo ao outro, sendo mais do que o outro. O outro perde a dignidade e a relação pode se estremecer e se romper. Eu não sou mais do que o outro, eu estou ao lado do outro. E se eu estou ao lado do outro, essa troca ela é profundamente fertilizante. Eu não preciso estar nem acima, nem abaixo, nem na frente, nem atrás. Ao lado.
junto com o outro, mãos dadas com o outro. A despeito de você ser um espírito que tenha maiores competências numa área, ou que seja um espírito que tenha um nível evolutivo maior do que o outro, como, por exemplo, a minha mãe em relação ao meu pai, ela é um espírito de vanguarda, e ele é como a gente, um pé de chinelo, tupiniquim. Quando ele foi desencarnar, eu vi isso. Ela levantou-se um dia, eu estava viajando, ela disse, vou visitar o Abel, na UTI. Porque ela sabia que ele estava para desencarnar. E quando ela foi vestir a calcinha, ela caiu e sofreu uma fratura de mão. E aí o pessoal quis levar ela para o hospital, ela disse, não, eu vou para o hospital, mas eu vou visitar o Abel, o esposo. E foi, e visitou, e quando saiu da visitação, da UTI, ela disse, agora eu vou no ortopedista. Tinha feito uma fratura de mão. Aí eu fiz uma crônica para narrar essa experiência que eu achei muito interessante. E no Evangelho do Lar eu li, mas na fala está tudo no anonimato. Quando eu acabei de ler, eu olhei e disse, o que a senhora achou? Ela me olhou, levantou assim, disse assim, faltou o beijo que eu dei nele que você não colocou aí. É essa capacidade de poder ser com o outro nessa relação de amorosidade construída dia a dia, que dá ensejo, que possamos fazer da família um espaço de convivência social, que maximiza os produtos do bem, exportando para a vida comum, na nossa transformação planetária tão inadiável e necessária, que hoje nos requisita enquanto operários do bem. Todos precisamos nos dar as mãos para podermos fazer valer essa movimentação que não pode tardar, de nos amarmos uns aos outros e poder fazer isso dentro do lar, que é o espaço de maior excelência, para podermos ter competência desenvolvida para fazer fora, sem esquecer de que, fazendo isso, nós só lograremos fazer se fizermos dentro de nós mesmos. E quando fazemos isso, nós encontramos a divindade nos nossos múltiplos encontros. Por isso, Allan Kardec foi primoroso nessa questão que nós não podemos nos esquecer. Que seria da sociedade se houvesse a abolição do casamento? Diriam os espíritos ao codificador, seria uma regressão à vida dos animais. Que efeito teria para a sociedade se houvesse o relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem, uma recrudescência do egoísmo. Sair do ego e mergulhar nas nossas entranhas mais sagradas é poder atualizar esse ólon eu, para que possamos, na relação com o outro, construir um nós favorável, adequado, para o encontro com ele, que nos aguarda perenemente, dentro do qual nós estamos imersos, mergulhados. O Espiritismo nos propõe isso com a figura de Jesus, que classicamente foi o homem de maior estatura que a humanidade já conheceu, e ele não foi porque ficou isolado. Nada obstante, algumas vezes se distanciasse, fazendo-nos entrever a necessidade do silêncio, da reflexão e da oração, e do ensimesmamento. Jesus foi grandioso em 3 anos apenas, convivendo. A arte de conviver é o desafio maior que um ser humano pode ter. E ele só foi esse monstro sagrado porque ele deu conta de lidar com todas as classes sociais, com todos os gêneros, da sua etnia e fora da sua etnia, e pôde ser com cada um numa performance de amorosidade, significando para todos nós que nós só lograremos avançar pela esteira da convivência, numa relação que seja mais e mais crescentemente amorosa, para que possamos fazer as mutações internas necessárias e as nossas contribuições inevitáveis, como dizia o nosso Juan, acerca da convivência daquele que passa por você e segue levando aquilo que resultou da convivência com você naquele instante ou naquela vida. A proposta de Jesus se alinha com o pensamento espírita,
porque ela vai além do egoísmo. A recrudescência do egoísmo só se dará se nós nos perdermos nos humanos sem descobrirmos ou constatarmos de que somos espíritos, que estamos na humanidade, estamos humanos, para podermos fazer o nosso périplo evolutivo e o fazemos com os nossos cúmplices que reencarnam, segundo a lei de causa e efeito, dentro do mesmo espaço, para que possamos fazer a atualização da nossa historiografia espiritual em tempo hábil. A recrudescência do egoísmo é a antítese desse Deus interno. Enquanto não revelarmos esse Deus interno, sem nenhum misticismo, sem nenhum fanatismo, sem nenhum culto que possa representar coisas estranhas em relação à divindade, mas sim honrando a relação de convivência numa amorosidade sincera, humana, porém transhumana com os outros, é que nós lograremos erradicar o egoísmo, não permitindo que ele recrudesça e favorecendo que o Deus que sou possa emergir aos poucos, banhando e estruturando o nosso ego, para que nós possamos ser com o outro numa relação divinal. Por isso, Maria Dolores propõe, e nós colocamos isso finalizando a nossa fala, para que possamos não esquecer de que a mensagem de Jesus é essa tecnologia de ponta que deverá nos favorecer esse mergulho em nós, no outro e na sociedade, honrando a lei da natureza, lei de sociedade, fazendo-a com que ela possa se transformar numa pedra de toque para a nossa evolução e a contribuição para a evolução social. Em lembrando-te a mensagem brilhante e renascente, recordo-te, Senhor, a tua promessa em sentido augusto, e crede que estarei convosco eternamente até o fim dos séculos do mundo. Por isso creio com razão, Senhor, que ninguém mais consegue ignorar-te. Ao ver-te as manifestações de intenso amor, refugindo e atuando em toda parte. Vieste ao mundo sem quaisquer brasões, sem honra, nem púrpura, nem guerra, e transformas povos e nações, mostrando as leis da vida sobre a terra. Revelas entre os homens dia a dia o caminho da paz das leis humanas, revelando-nos entre os cérebros que nos irmanas uma posição de inegável evolução a caminho de novas ações no campo do bem. Sê Jesus conosco, hoje e sempre, para que o nosso coração, em se abrindo na tua direção, possa encontrar o outro, na posição do cúmplice desse mecanismo sagrado de encontro, para que os desencontros se minimizem e para que o nosso encontro contigo, através de ti, com o ser criador, possa se estabelecer sem demora, não amanhã, mas agora e para sempre. Obrigado. Thank you so much, Dr. Almeida.